Olá! A partir de agora você acompanha reportagens e quadros especiais com tudo que é destaque no Tribunal Superior do Trabalho. E vamos aos destaques de hoje. Justiça do Trabalho considera discriminatória dispensa pela Marinha de pedreiro que era ex-presidiário. Banco BMG vai ter que indenizar terceirizado obrigado a tentar evitar a saída de clientes. Quero post, esclareça suas dúvidas sobre os descontos no auxílio alimentação. Tudo isso e muito mais, agora no Revista TST. O Revista TST de hoje começa com um julgamento de destaque da Seção 1 de Dissídios Individuais, responsável por uniformizar a jurisprudência trabalhista. A repórter Gisele Mourão acompanhou o julgamento e tem mais informações. Olá, Gisele. Olá, Ana. A SDI 1 julgou um caso envolvendo declaração de revelia porque o preposto de uma empresa chegou à audiência com atraso de 37 minutos. O empregado autor da ação solicitava o pagamento de diversas verbas. Na primeira instância, a juíza responsável pelo caso afastou a revelia porque os atrasos ocorreram ainda na fase conciliatória. O processo foi julgado e os pedidos do empregado negados. Na SDI, o trabalhador questionou o atraso do representante, alegando que isso prejudicou a audiência. E os ministros acolheram os argumentos e declararam a revelia da empresa. Entenda melhor o caso na reportagem. O relator, ministro José Roberto Freire Pimenta, explicou que era imprescindível a presença da advogada e do representante da empresa durante os depoimentos, o que não ocorreu. Para o ministro, o tempo de atraso foi considerável, não sendo possível aplicar o entendimento de tempo ínfimo combinado com a falta de prejuízo à audiência para afastar a revelia. O atraso tem que ser pequeno, tem que ser pouco significativo. É um conceito jurídico indeterminado, nós sabemos. Caso a caso será possível verificar se foi um atraso pequeno ou não. Segundo, a possibilidade de participação do preposto, que é ou da própria parte reclamada, da audiência antes da tentativa de conciliação, etc., não causando, portanto, tumulto processual. Seriam esses dois elementos. Não me parece, data vênia, que a presença de apenas um desses elementos, separado do outro, pudesse autorizar a aplicação dessa exceção. Ainda que o preposto compareça à audiência antes do término da fase conciliatória, podendo até prestar depoimento pessoal, se nós admitirmos grandes atrasos, nenhuma vara do trabalho vai poder funcionar adequadamente, porque esses atrasos poderão ser enormes, ou grandes, ou significativos, como aqui data vênia me parece que foram. O ministro Hugo Scheuermann concordou com o relator, afirmando que o atraso do representante foi muito grande. Para o ministro, a orientação jurisprudencial 245 do TST deixa claro que não existe lei que tolere atrasos em audiências. Criou-se um tumulto processual aqui, no meu modo de ver, porque não se seguiu-se a ordem dos atos processuais como deveriam religiosamente seguir. Mas isso é um rigorismo exagerado. Não, não é. Todas as vezes em que se levanta alguma questão do atraso ínfimo, é sempre quando não há prejuízo processual. Se não há prejuízo processual, 5 minutos, 10 minutos, quer dizer, chegou a tempo daquele ato processual, não causa nenhuma inversão, é perfeitamente viável. É o que penso que a jurisprudência é nesse sentido. O ministro Márcio Eurico Vitral Amaro, no entanto, considerou que o atraso não prejudicou a audiência, que ainda teria outros depoimentos para serem colhidos. Por isso, abriu divergência. Eu penso que se a audiência ainda se encontra em curso, como se encontrava no caso, os atos processuais podem ser praticados. Normalmente, se o atraso não implica, como não implicou, qualquer inversão na ordem legal de procedimentos, nos termos dos artigos 843 e seguintes da CLT,
como se deu aqui. Mas a maioria dos ministros votou com o relator. O ministro Renato de Lacerda Paiva esclareceu que a representação da empresa só estava completa depois de 37 minutos do início da audiência, demonstrando o grande atraso e o prejuízo à instrução. A súmula 122 também preceitua que não basta a presença do advogado munido de procuração para afastar a revelia. Se o advogado comparece com procuração, embora não conste no acordo, parece que decorre da ata, com 15 minutos de atraso, este fato não é suficiente para afastar a revelia nos termos da súmula 122. Portanto, a reclamada só teria cumprido integralmente os requisitos para a representação processual com 37 minutos de atraso. E aí, naturalmente, já iniciada até a instrução com o depoimento pessoal do reclamante, provavelmente até solicitado pelas demais reclamadas, que regularmente compareceram aos autos. Por maioria, vencido o ministro Márcio Eurico Vitral Amaro, os ministros da SDI1 aceitaram o recurso do trabalhador, declarando a revelia e a confissão da empresa. Com isso, a ação deve retornar à primeira instância para novo julgamento, que terá que levar em consideração o atraso do representante da empregadora. E também teve julgamento importante na sessão de dissídios coletivos. O caso envolveu o Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Sul e trabalhadores de transporte rodoviário do estado. A sessão de dissídios coletivos julgou o recurso do Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Sul, que contestava a Convenção Coletiva dos Trabalhadores de Transporte Rodoviário no estado. Ao todo, 3 itens do acordo celebrado entre o sindicato da categoria e o sindicato das empresas foram questionados pelo MPT da 4ª Região. Uma das cláusulas tornava obrigatória a contribuição assistencial de cada trabalhador, sindicalizado ou não, beneficiado ou não pelo dissídio, quando o desconto fosse autorizado em assembleia. O valor referente a 1 dia de salário deveria ser recolhido em favor do sindicato desde que o empregado não se manifestasse contrário à cobrança, até 10 dias antes do primeiro pagamento. Parte da norma foi excluída pelos ministros da SDC por conta da impossibilidade da cobrança obrigatória da contribuição assistencial dos trabalhadores não associados. O valor do desconto, que ultrapassava o limite autorizado pela jurisprudência da SDC, também foi revisto e fixado em até 50% de um único salário-dia, reajustado aos demais empregados. Outra questão levantada pelo MPT foi em relação à compensação de horário. A norma aprovada na convenção coletiva previa que as empresas pudessem adotar um sistema de acúmulo de folgas válido para o pessoal lotado no setor de tráfego, motoristas, cobradores, comissárias de embarque, fiscais, maleiros ou carregadores. De acordo com a regra, os trabalhadores poderiam fazer a compensação de uma só vez, desde que ocorresse até 30 dias após a aquisição do direito à folga. Ao analisar esse trecho do texto, a relatora do caso na SDC, ministra Maria Cristina Peduzzi, destacou a existência de precedentes que anularam cláusula coletiva com autorização para a compensação de qualquer folga, inclusive do descanso semanal remunerado, no período de 30 dias. A relatora manteve apenas a possibilidade de compensação de feriados trabalhados. Em relação ao descanso semanal remunerado, a jurisprudência pacífica do TST entende ser inválida a norma coletiva que prevê duração de trabalho de 7 ou mais dias consecutivos. Então, sob essa perspectiva, a cláusula deve ser limitada para não aplicar o regime de compensação a descanso semanal remunerado não concedido. Mas a situação dos feriados é diferente. O artigo 9º da Lei 605 permite a compensação do feriado trabalhado com outro dia de folga, quando nos casos ali especificados. Então, esse artigo se aplica à categoria analisada, que envolve o transporte rodoviário intermunicipal, suburbano, interestadual, turismo e frete. Eu digo que a cláusula é benéfica ao empregado que trabalha em feriado, pois limita o período para a concessão da folga respectiva em até
30 dias, fixando um parâmetro temporal importante para a sua saída. O pedido do Ministério Público para que os benefícios previstos na convenção fossem garantidos somente aos trabalhadores que atuam no município de Pelotas, no entanto, foi negado pela relatora. A ministra Maria Cristina Peduzzi decidiu estender a norma aos empregados das empresas que operam em linhas intermunicipais, interestaduais, suburbanas, de turismo e fretamento, também dos municípios de Morro Redondo e Capão do Leão. O ministro Maurício Godinho Delgado comentou a decisão da relatora, que, ao analisar a abrangência da validade da norma, manteve o entendimento do Tribunal Regional do Trabalho. A questão da abrangência, me parece que realmente a decisão do TRT é de boa qualidade, porque o que está bem claro aqui é que esse município se desmembrou, dando origem a outros, e está, pelo menos neste voto, está bem claro, nesse processo, que ainda não há outros sindicatos. Então, acho que a solução do TRT é de boa qualidade, mantendo a abrangência do dissídio coletivo e do instrumento, do processo da norma coletiva. O voto da relatora foi aprovado por unanimidade. Em outro processo, os ministros da SDC reconheceram a legitimidade de um sindicato de trabalhadores do setor hoteleiro para representar terceirizados em ação de dissídio coletivo. O TRT do Rio Grande do Norte não havia admitido o dissídio coletivo, pois entendeu que a entidade não poderia representar profissionais de atividades tão diferentes, que iam desde auxiliar de nutrição até trabalhadores em lavanderia. Mas no TST o entendimento foi outro. Para o relator, ministro Maurício Godinho Delgado, a relação entre os dois sindicatos não está no tipo de trabalho ou atividade exercida, mas na vinculação a certo tipo de empregador. Por isso, segundo o ministro, houve excesso de formalismo na decisão do regional. Por unanimidade, a SDC determinou o retorno dos autos ao TRT do Rio Grande do Norte para novo julgamento. E no próximo bloco, Banco BMG é condenado por obrigar terceirizado a evitar a saída de clientes. Voltamos com a revista TST e vamos agora fazer um giro pelas turmas do tribunal para acompanhar alguns julgamentos de destaque. A gente começa pela segunda turma. Ficou mantida a condenação da Marinha do Brasil por ter demitido um pedreiro depois de descobrir que ele era ex-presidiário. Em defesa, a Marinha alegou a natureza militar da obra para a qual o trabalhador havia sido contratado e a função da instituição de preservar a segurança nacional. Mas, para a relatora do processo na segunda turma, ministra Maria Helena Malman, ficou evidente o caráter discriminatório da demissão. Segundo a ministra, a dispensa, além de ferir a dignidade do trabalhador, retirou a chance de reinserção ao mercado de trabalho. A decisão foi unânime. E a sétima turma manteve decisão que condenou o Banco do Brasil por retirar da conta poupança de empregado valores referentes a diferenças de caixa. Em defesa, o banco alegou que o caixa responde por eventuais diferenças de valores sob sua guarda, razão pela qual recebe o adicional por quebra de caixa, previsto em norma coletiva da categoria. No entanto, o relator, ministro Vieira de Melo Filho, destacou que o ato do banco foi de usurpação dos valores existentes em conta poupança pessoal, o que se equipararia ao crime de apropriação indébita previsto no Código Penal. E o Banco BMG foi condenado por obrigar um terceirizado a evitar a saída de clientes. O caso foi julgado pela terceira turma. O trabalhador terceirizado disse que era responsável por evitar a perda de clientes do Banco BMG a qualquer custo, tentando convencê-los a refinanciar dívidas e que, por causa disso, chegou a ser ameaçado de agressão. O Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais manteve a decisão de primeira instância, que negou o pedido do trabalhador de indenização por dano moral. O entendimento foi de que caberia ao ex-empregado provar o dano.
O profissional recorreu então ao Tribunal Superior do Trabalho. Como o banco não compareceu às audiências de primeira e segunda instâncias, o ex-empregado alegou que, diante da revelia, os fatos apresentados por ele deveriam ser considerados verdadeiros. Para o relator do recurso na terceira turma do TST, ministro Alberto Bresciani, em caso de ausência da empregadora às audiências e de provas em contrário, o pedido do trabalhador deve ser aceito. O ministro considerou ainda que os transtornos causados ao trabalhador dispensam a necessidade de comprovação. Na hipótese, resta provado, então, que o banco, não a prestadora de serviços, exigia, segundo as razões e os fatos postos na inicial, exigia que o reclamante retivesse clientes, mesmo insatisfeitos, a qualquer custo, inclusive com risco de agressão, segundo a tese consolidada pela revelia e pela confissão ficta. Neste aspecto, eu mantenho o voto. A decisão da terceira turma do TST foi unânime. O banco BMG deverá pagar indenização por dano moral no valor de R$10 mil. E o nosso giro de notícias continua. Confira agora um destaque da 8ª turma. O frigorífico Aurora terá que pagar adicional de faca a um empregado que trabalhava no corte e desossa. A parcela é prevista em precedente normativo do TRT do Rio Grande do Sul, que assegura aos trabalhadores de frigoríficos que realizam atividades de corte com faca adicional de 10% sobre o salário da categoria. O frigorífico recorreu ao TST, alegando que não existe norma legal ou cláusula de convenção coletiva que o obrigue a pagar o adicional. Mas o relator na 8ª turma, ministro Márcio Eurico Vitral Amaro, entendeu que o empregador apontou o dispositivo constitucional de forma genérica e, assim, ficou mantida a condenação imposta. A decisão foi unânime. E fique ligado, em razão do recesso do Judiciário entre os dias 4 e 29 de julho, o TST terá horário reduzido. O expediente será de 1 às 6 da tarde e algumas unidades adotarão regime de plantão para atendimento ao público, das 9 da manhã às 6 da tarde. E a dúvida de hoje, publicada com a hashtag #QueroPost no Twitter, é da Eliette Trindade. Ela quer saber se quando tem de ir a uma consulta médica e falta ao trabalho por causa disso, se ela perde o vale alimentação. Confira a resposta na reportagem. Uma dor na região cervical afastou Sebastião do emprego por 3 dias. O trabalhador, que era empregado de uma loja de materiais de construção, conta que apresentou atestado médico e a empresa descontou R$40 no vale alimentação pelos dias não trabalhados. Minha opinião, eu acho que é injusto, até porque ninguém pede para ficar doente, né? Segundo o trabalhador, foram os colegas de serviço que o alertaram sobre o desconto no vale alimentação. Eu cheguei lá, aí meus colegas já avisaram, tu vai os 3 dias, vem descontado. Chegou no fim do mês e veio. Afinal, a empresa pode descontar o vale alimentação quando o empregado faltar? Pode. Isso ocorre quando o profissional se afasta do trabalho por doença ou qualquer outro motivo. Quem está de férias, licença maternidade ou paternidade também não recebe o vale alimentação. Segundo o ministro do TST, Cláudio Brandão, quando uma empresa concede o benefício, é para que o empregado tenha uma alimentação de melhor qualidade nos dias de trabalho e, por isso, não há justificativa para conceder o benefício quando o profissional falta. Mas o ministro lembra que existe exceção. Isso tudo se aplicará se não houver uma convenção coletiva da categoria profissional ou acordo coletivo com a empresa que defina a possibilidade de receber o vale ou alimentação ou refeição se não estiver trabalhando, mas são regras excepcionais. O geral mesmo, a regra geral é não recebimento do vale se não houver o pressuposto que é o trabalho. O desconto no vale alimentação pode ser efetuado mesmo quando o empregador antecipa o pagamento do benefício. Quando o empregador concede antecipadamente o vale, às vezes por quinzena ou às vezes pelo mês completo, e o empregado, por alguma razão, não trabalha naquele mês, o empregador que já antecipou o pagamento dessa refeição e o empregado não trabalhou num dia ou mais daquele mês, ele pode descontar no mês subsequente o equivalente às faltas que o empregado cometeu no mês anterior. Pagar o auxílio alimentação é obrigação de todo empregador? Ele pode fornecer refeições em vez de vale?
O ministro lembra que não existe lei que obrigue, mas se a empresa aderir voluntariamente ao Programa de Alimentação do Trabalhador, lei criada em 1976 para concessão de incentivo fiscal no imposto de renda, é obrigação da empresa conceder o benefício. Também vira responsabilidade quando o fornecimento da alimentação estiver previsto no contrato de trabalho ou em acordo coletivo. Havendo previsão contratual ou em acordo coletivo, ou mesmo em norma interna da empresa, que ela é obrigada a fornecer alimentação ao seu trabalhador, ao seu empregado, esta alimentação deve ser fornecida. E a norma coletiva, ou a norma que regulamenta, geralmente disciplina qual é o valor a ser descontado do empregado. O empregador pode descontar o valor integral da refeição, não há limite para isso. O limite é um percentual que ele define, no máximo de 20%, o empregador fornecer as 3 refeições por dia, o que é uma situação rara de ocorrer. Mas, só para nós deixarmos claro, se houver norma interna da empresa, norma coletiva, ou mesmo contrato de trabalho, previsão para que seja a alimentação fornecida, aí se torna cláusula obrigatória e tem que ser fornecida a refeição ao empregado. E depois do intervalo, mais destaques da semana na Justiça do Trabalho. A revista TST está de volta e veja agora outras notícias de destaque. A segunda Semana Nacional da Conciliação Trabalhista resultou em mais de 620 milhões de reais em acordos homologados, valor acima do arrecadado na primeira edição, que somou 446 milhões de reais. Ao todo, 26.840 processos foram solucionados em conciliações. O vice-presidente do TST, ministro Emanuel Pereira, avaliou a semana como um sucesso diante da atual crise econômica. Durante uma semana, o Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, o ministro Renato de Lacerda Paiva, avaliou o andamento de processos, a regularidade dos serviços prestados e o cumprimento dos prazos processuais pelo Tribunal Regional do Trabalho do Piauí. O corregedor participou ainda de audiências com magistrados, representantes do Ministério Público, advogados, partes e entidades de classe. O regional atende, além da capital Teresina, 224 municípios. O Tribunal Superior do Trabalho promoveu a audiência pública para debater se a exigência de antecedentes criminais pode causar dano moral ao empregado. O objetivo foi reunir informações sobre o tema e, assim, contribuir com os julgamentos que tratam do assunto. O ministro Márcio Eurico Vitral Amaro, que convocou a audiência, é relator de 2 processos que tramitam na seção 1 de dissídios individuais sobre esse tipo de exigência. Essa audiência foi realizada com fundamento na nova sistemática processual trabalhista, que nos casos em que o processo é afetado sob o rito dos recursos repetitivos, como é o caso deste, aí faculta-se ao relator, eu sou o relator do processo, realizar uma audiência pública para ouvir especialistas. Tive a oportunidade de ressaltar, até de forma surpreendente, eu não esperava que houvesse tantas nuances e tantas particularidades assim para que viessem enriquecer o debate sobre a matéria. De 17 a 24 de junho, o TST promoveu o ciclo de palestras Súmulas de Natureza Processual. Foram abordadas as questões mais relevantes sobre cada uma das súmulas da Corte. A teoria da proporcionalidade foi tema de palestra ministrada pelo jurista alemão Dr. Robert Alexi. O evento foi promovido pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ENAMAT, e a Universidade do Oeste de Santa Catarina. A vinda do jurista à capital federal foi um convite feito pela ENAMAT, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, e pela Universidade do Oeste de Santa Catarina. A conferência teve como tema a teoria dos princípios, da proporcionalidade e da racionalidade. É uma teoria complexa, eu digo que é o verdadeiro teorema, e ele vai poder
nos ajudar na sua interpretação e aplicação, né? Nos dando as diretrizes. O professor Alexis tem nos inspirado muito, uma vez que a teoria da proporcionalidade faz com que, naqueles momentos em que a própria Constituição tem valores e normas que se contrapõem, através dessa teoria se consegue descobrir quais são esses valores que devem prevalecer e, principalmente, a partir do princípio da dignidade da pessoa humana, se ver toda a Constituição e fazer a leitura dela de forma a fazer prevalecer esses valores mais fundantes da nossa Constituição. A poucos metros de um dos maiores doutrinadores da atualidade, este grupo de estudantes de Fortaleza, em visita a Brasília, decidiu mudar a agenda para passar mais tempo no Tribunal Superior do Trabalho e acompanhar a palestra. Foi uma coincidência imensa, tanto que cancelamos, né, um evento hoje à tarde, porque o professor ele é um referencial teórico de muitas das pesquisas dos alunos e eles fizeram questão de vir aqui prestigiar. O professor e doutor em Direito, Robert Alexis, falou para o plenário lotado. Durante a conferência, o jurista alemão compartilhou o entendimento sobre como a proporcionalidade deve ser entendida, sobretudo quanto ao compromisso com a racionalidade. Ele deu exemplos abstratos para a aplicação da teoria e destacou que esta forma de análise tem sido bastante utilizada em outros países. Isso é algo muito importante, porque a proporcionalidade é agora um pensamento aplicado por todas as novas cortes superiores em todo o mundo. E não está claro o que exatamente a proporcionalidade é. Com base nesse entendimento, os ministros do TST comentaram a relevância do tema e a influência da teoria do filósofo alemão na justiça brasileira. Se nós fizermos uma leitura dos casos difíceis do Tribunal Superior do Trabalho que tem a decidir, certamente em algum momento se invoca o ensinamento do professor Alexis. A influência, eu diria, que é marcante. Para os estudantes que ainda vão concluir o curso de Direito, esse contato ao vivo no plenário do TST, com o autor de tantas obras abordadas em sala de aula, foi um momento único. Quem sabe até eu consiga usar esse momento posteriormente no futuro para dar aula, para ministrar palestra e poder dizer que eu assisti uma palestra ao vivo do Robert Alexis. O Revista TST abre agora espaço para o programa de rádio do Tribunal. Eu vou conversar com a apresentadora do Trabalho e Justiça, Priscila Peixoto. Olá, Priscila. Durante o mês de julho, por causa do recesso no Tribunal, o programa de rádio vai continuar sendo veiculado? Olá, Ana Amélia. Apesar do recesso judiciário, o programa Trabalho e Justiça continua normalmente, inclusive com os nossos quadros especiais que têm feito sucesso entre os ouvintes. O Direito Garantido, por exemplo, traz informações sobre as garantias dos trabalhadores previstas em lei. Na última semana, o quadro que abordou o repouso semanal remunerado teve mais de 500 compartilhamentos no Facebook. O Trabalho no Mundo também tem feito sucesso, mostrando os direitos dos trabalhadores em outros países. Na semana passada, os ouvintes puderam descobrir como funciona a licença paternidade na Bulgária. Quer conferir as novidades e ficar por dentro de tudo isso, até mesmo no recesso? Então, acompanhe o Trabalho e Justiça de segunda a sexta-feira, às 10h50 da manhã, na Rádio Justiça e também na página da rádio no site do TST. É com você, Ana. Ok, Priscila, muito obrigada e até a próxima. E chegamos ao fim de mais uma edição do Revista TST. Mas você pode continuar acompanhando outras notícias do Tribunal Superior do Trabalho no nosso aplicativo. Lá você encontra informações em texto, áudio e vídeo. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau!